Doutor Pedro, vou começar hoje por essa encrenca lá do Ministério Público, o projeto que está lá, a PEC, na Câmara. A gente recebeu aqui na segunda-feira o deputado Paulo Teixeira, que defendeu que a sociedade precisa retomar as rédeas lá no Ministério Público. Mas eu mesmo fiz uma objeção. Eu acho que substituir o controle corporativo pelo controle do Congresso Nacional não é a melhor perspectiva. Eu queria saber do senhor como é que isso deve se processar e se o senhor é a favor ou contra essa mudança que está sendo proposta lá no CNMP, que vai dar prioridade aos políticos e não à carreira jurídica. Bem, eu, em geral, sou a favor da proposta do Paulo, por causa da experiência que nós tivemos no país nos últimos anos. O Ministério falhou, o Ministério Público é uma instituição cara, uma instituição muito cara para a sociedade, custa caro. Falhou imensamente com a sociedade, falhou em vários aspectos. O Procurador-Geral da República, por exemplo, não atuando com relação vamos dizer, aos crimes do governo federal. O Ministério Público, em geral, não atuando na questão da pandemia. Morreram 600 mil pessoas, a maioria delas, sem dúvida alguma, de forma desnecessária, né? Por conta de política pública do governo federal, e o Ministério Público não fez nada. Por outro lado, a ação do Ministério Público nos abusos da Lava Jato, interferindo diretamente na democracia brasileira, impedindo Lula de ser candidato por um processo fraudulento. Isso quem fala agora não sou eu, é o Supremo Tribunal Federal, né? Então, ou seja, é a constatação de que a instituição precisa de reformas, né? O Paulo está tentando fazer essa primeira reforma, não só ele, todo um ambiente lá do Congresso, né? Que é um primeiro arremedo, um primeiro teste, né? Mas eu acho que nós precisamos aprofundar isso, nós precisamos aprofundar o debate na sociedade brasileira. E isso não está acontecendo só no Brasil, é importante dizer, está na América Latina, em diversos países que estão com o mesmo problema e estão tomando medidas, né? Alguns países, por exemplo, estão transformando a nomeação de carreira em nomeação política, em alguns casos, né? Eu sempre fui contra isso, mas eu estou revendo minha posição, sabe, Fábio? Porque a experiência com essas carreiras foi negativa, né? Não é que a carreira inteira seja abusiva, não é que todos os procuradores ou promotores atuem de forma inadequada, mas há uma parcela importante que está atuando de forma político-partidária. E veja que isso cria um problema muito grave para o Estado, que é você formar um Estado autárquico, não uma república democrática, né? Porque você acaba tendo gente com estabilidade no interior da máquina pública, né? Mas, em vez de atuar como órgãos de estados imparciais em relação à disputa de poder, eles atuam interferindo na disputa de poder, atuam, de fato, de forma partidária, política partidária, contra, inclusive, a lei e contra a Constituição, né? Isso tem acontecido cotidianamente. Pergunte para qualquer prefeito do interior se eu estou aqui mentindo, né? Então, me parece correto, sim, quer dizer, você querer estabelecer mecanismos de mudança. A ideia do Conselho Superior do Ministério Público poder avocar inquéritos é correta. Gente, promotor de justiça não é juiz. Ele não tem que ter, vamos dizer, as prerrogativas que a decisão judicial tem. Ele é um agente de uma instituição que tem chefe. O juiz não tem chefe. O presidente do tribunal não é chefe dos demais juízes. O procurador-geral é chefe da instituição, né? Foi dado ao promotor e ao procurador um nível de autonomia que criou o caos no país. Veja o que foi essa Operação Lava Jato. Então, isso é só um exemplo, são vários outros exemplos que poderíamos dar aqui. Criou um caos. Quer dizer, então você poder ter um conselho que não é um órgão individual, que é melhor, é um órgão coletivo, isso a modernidade ensina. O common law, o direito das nações, surge pelas cortes de Westminster. O juízo formulado por um só juiz sempre é instável. É melhor ter cortes decidindo, né? E você tem mais estabilidade nas decisões dadas por um grupo e maior chance de acertar. Então, uma comissão como essa, poder avocar casos em que esteja havendo um comportamento abusivo para evitar a lesão ao cidadão, é correto, tem que se preservar o direito das pessoas, não os interesses pessoais e de poder dos membros do MP. Está toda uma discussão como se o MP fosse a única forma de combater corrupção. Não é. Aliás, não é eficaz o combate à corrupção se só feito só pela repressão. O combate verdadeiro à corrupção é na cultura,
é uma intervenção de política pública muito mais ampla do que a mera repressão. E segundo, que essa repressão tem se dado não contra a corrupção, vamos aqui ser claro, tem se dado para interferir na política, para poder combater os setores políticos indesejáveis pela ideologia partidária de parcela do MP. Tem que ser falado as coisas com clareza, sabe, Fábio? Senão a realidade é que a instituição tem usado do discurso do combate à corrupção para interferir na política e não para combater a corrupção. Na hora da pandemia, deixou as pessoas morrerem e não fizeram nada. Deixou a população morrer e não fez nada. Se acovardou ante o governo federal. Os crimes cometidos pelo governo federal não foram objeto de nada no Ministério Público. Né? Que tanta coisa fez para perseguir os governos democráticos e progressistas, né? E se acovardou ante o governo autoritário. Então, esse tipo de postura é inadequada na instituição. Não é um problema de... Hoje eu vi um artigo, um presidente aí da associação, do lobby deles, aí, da Associação dos Procuradores, né, falando em PEC da vingança. Imagina, o que é isso? O que está se querendo fazer é o que a democracia deve fazer ao observar erros, corrigi-los. Outro erro que deveria ser corrigido, que a PEC deveria prever, a meu ver, é essa história de procurador-geral decidir sozinho sobre processar ou não o presidente. Precisa ter uma comissão composta não só por gente do MP, mas também por gente da sociedade civil, que decida se o presidente deve ser processado ou não. Pelo menos como uma instância de recurso à decisão do procurador-geral, porque o que nós vimos foi uma tragédia que nós vimos no país. Né? Quer dizer, gente morrendo e você não fazer nada. Então, Eu me lembro, doutor Pedro, eu mesmo fui para a rua defender a PEC 37, lembra? A rejeição da PEC 37. Houve um movimento que comoveu o Brasil e foi vitorioso, né? Para preservar prerrogativas, mas naquele momento ainda estava só começando a aparecer a cabeça da Hidra, em que se transformou o Ministério Público. Naquele momento, na verdade, toda a ação deletéria que se descobriu logo na sequência já vinha sendo tomada, né? Hoje eu falo, jamais iria para a rua de novo para defender bandeiras como essa. Nós estamos num sistema onde não pode haver poder sem responsabilidade. O Ministério Público, ele controla a vida dos políticos, ele processa, etc. E tem que fazer isso mesmo. Né? O político cometeu o desvio, ele é processado, não cometeu, às vezes também é processado. Ou seja, tem lá Tribunal de Contas para controlar os agentes políticos, Ministério Público, CGU, no caso do Executivo, tem uma série de órgãos de controle da atividade política. Agora, o Ministério Público, vamos seguir seu objetivo, é gente da carreira cuidando de colega da carreira, não tem controle, é uma visão absolutamente hermética, é uma instituição hermética ao controle social, isso não pode haver. Eles exercem, a gente viu no país agora o poder que essa gente exerce. Veja, eles impediram Lula de ser candidato em 2018, isso gerou o bolsonarismo. Como paga o chefe da Operação Lava Jato, que é o Moro, recebeu o Ministério da Justiça. Foi uma operação política de poder, gente. Vejam isso. O Moro foi para o Ministério. E depois o CNMP impediu o julgamento da ação do Deltan Dallagnol. Pois né? Então, assim, não há um controle da instituição. Nós precisamos controlar esse poder, porque se a gente deixa solto, eles interferem na política, eles interferem na democracia. Eles realizam investigações fraudulentas, isso quem fala é o Supremo, não sou eu, para poder interferir na política, investigações agressivas aos direitos, sem juiz imparcial, né? Isso é grave, e com tudo isso para interferir na política, interferir no nosso poder, retiram o poder da gente, que é o povo, de decidir as questões do país, decidir os rumos do país. Né? Para eles, uma meia dúzia de iluminados autoritários tentarem decidir o rumo do país. Isso não pode haver. Isso é uma forma de Estado autárquico, não de Estado republicano democrático. O Estado autárquico é um mal, é uma forma de tirania na filosofia política. Né? Então, nós temos que impedir. Isso se impede como mecanismos republicanos e democráticos, controle, accountability, que falam os americanos. Quer dizer, quem tem poder tem que responder pelos atos que pratica no exercício desse poder. E responder perante um terceiro, não perante um colega.
Ali não é um controle de exercício profissional normal, como é o médico, o advogado, etc., que é gente que não exerce poder. Ali nós estamos falando de exercício do poder de Estado. Num Estado republicano e democrático, o poder tem que ser controlado por terceiros, na lógica de Montesquieu, digamos assim. O poder controla o poder, né? Então, ou seja, se não foi tão gente do Congresso, eu acho que pode se aperfeiçoar o texto, colocar gente da sociedade civil, mas, de qualquer forma, tem que ter gente de fora do Ministério Público controlando o Ministério Público.